Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Pagani, da Igreja Jeová Nossa Justiça. Hoje, sábado, no nosso ministério, nós deveríamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Mas, segundo as determinações do governo, nós não podemos estar na casa do Senhor. Mas vamos ministrar a palavra do Senhor sobre a Santa Ceia nessa noite, para que você, em espírito e em verdade, participe do corpo e do sangue pela palavra do Senhor. Então, abram as Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, para nós estarmos meditando na palavra. E quando nós meditamos na palavra, assim nós estamos sendo participante dela. E se a palavra é alimento para mim e para a tua vida, hoje a palavra é o corpo de Cristo na minha e na tua vida. Amém? Então, você que crê nisso, esteja atento no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, para nós estarmos adentrando esta palavra maravilhosa, a qual o apóstolo Paulo escreveu, instruindo como se deve ser um verdadeiro servo de Deus e participar corretamente do corpo e do sangue do Cordeiro do Senhor. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Eu vou ler e gostaria que você acompanhasse junto comigo. Amém? Diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo com clareza a diferença do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor Deus de Israel. Que Ele possa, pelo teu poder e através do Espírito Santo, conduzir a mim e a você ao entendimento dessa ministração, a qual o apóstolo Paulo deixou e o Espírito Santo hoje nos ensina, nos dando conhecimento da tua palavra. Amém? Igreja do Senhor, nós temos que perceber uma coisa. A preocupação do apóstolo Paulo em ensinar o povo a fazer corretamente o que ele aprendeu. O que ele aprendeu com próprios discípulos que ensinaram ele.
Por quê? Porque Paulo, quando ele chegou na história bíblica, Jesus Cristo já tinha ascendido aos céus, já fazia por volta de 15 anos. Então, quem ensinou Paulo a respeito da ceia foi os discípulos. E pelo Espírito Santo ele compreendeu o que Deus queria dele. O que Deus queria que ele ensinasse ao povo. Tanto é que depois de Jesus Cristo, Paulo foi o maior evangelista que a Bíblia nos mostra. E quando Paulo nos diz assim, que na noite que o Senhor foi traído, né? Porque era uma noite de dores. Quem não sente uma dor forte na alma quando a pessoa é traída? Você fica se sentindo traído. Todos nós se sentimos. Mas o Senhor Jesus, na noite que ele estava ali, sentindo na sua própria alma, no seu próprio espírito, ele ainda ensinou os seus discípulos que estavam com ele. E diz assim, que tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o ato de partir o pão, igreja, está na Bíblia. Como Jesus partiu o pão entre seus discípulos e foi dividindo e distribuindo entre seus discípulos, nós também temos que fazer isso. Porque nós estamos a um ato de reverência e obediência à palavra de Deus. E ali o pão é partido, né, para ser distribuído entre aqueles que ali estavam. Hoje o pão não será partido, mas a palavra vai ser o pão para a tua vida, vai ser o alimento que vai te alimentar espiritualmente. Hoje, por quê, pastor? Porque não temos como fazer a consagração do pão. Então nós fazemos, aleluia, em espírito. E todo aquele que crê estará participando do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus. Porque a palavra nos ensina que nós temos que viver em espírito, porque Deus é espírito. E o que ela nos ensina aqui, que o Senhor também tomou o cálice, e diz que esse cálice era o cálice do Novo Testamento no sangue dele. E diz que era para nós fazermos isso em memória dele, para lembrar. Aí Paulo ainda ensinando, igreja, no verso 26 ele diz assim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então esse ato que nós fazemos em toda a Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte de Deus. A morte natural, que ele morreu na terra como homem, carne, ele morreu. Mas ele vive em espírito, ele ressuscitou e nos ensinou ainda mais alguns dias antes de ascender aos céus. Temos um Deus todo-poderoso, maravilhoso sobre a nossa vida. E diz aqui, portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente, como assim eu vou participar indignamente? Cada ministério, irmão, tem uma sua visão eclesiástica desta obra, que é a ceia de Deus. No ministério Jeová Nossa Justiça, só é permitido aquele que participar, aquele que é batizado nas águas.
né? Ah, pastor, eu fui batizado na outra igreja, mas foi batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não importa a placa. Importa a sua fé, que você desceu as águas através de um servo de Deus e foi lavado e remido pelo poder do Espírito Santo, que naquele momento nas águas, a hora que você desce as águas, fica sepultada nas águas a criatura e sai das águas lavado e remido, Filho de Deus, pelo poder da glória de Deus. Aleluia. Então nós temos que ter esse discernimento. Ah, pastor, então é só batizar que eu posso participar da Santa Ceia? Não, meu irmão, você vai batizar só para participar da Santa Ceia, você está errado. Você tem que batizar para ser uma nova criatura, chamada filha ou filho de Deus. Nós temos que ter esse entendimento, essa condição de ser tratado como filho de Deus. Para isso eu tenho que entregar minha vida ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Depois de buscar o batismo nas águas. E está sempre buscando o batismo do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Então, quando eu posso participar? Quando for ministrada a ceia no seu ministério, na igreja, você deve se render aos pés do Senhor. Reconhecer que eu e você, nós somos pecadores. Mesmo tendo sido batizado, mesmo tendo entregado a nossa vida ao Senhor, nós somos pecadores, igreja. Temos que reconhecer isso não diante de homem, mas diante de Deus. E confessar a Deus os nossos pecados. E assim o Senhor nos torna dignos de ser participante do corpo e do sangue. Isso é ter respeito ao ministério. Aleluia. Por quê? Porque se não tiver, irmão, a palavra diz assim, no 27, parte B, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você já pensou por tomar essa responsabilidade sobre a tua vida, né? E ser culpado do sangue e do corpo do Senhor? É pesado, é difícil, né? Aí o Senhor ensina ainda, Paulo ainda ensinando, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Prestou atenção aí? Examine o homem a si mesmo. E assim, coma desse pão e beba desse cálice. Por que Paulo fala assim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para você examinar se você está no ministério, qual é a visão eclesiástica desse ministério? É aí da mesma forma que eu estou te ensinando aqui pela palavra, você tem que respeitar essa visão eclesiástica de cada ministério. Cada ministério tem uma visão. E nós temos que se chegar mais próximo da visão bíblica. Amém? Mas Paulo não disse para você não comer e não beber. Ele disse assim, coma e beba. Porque o que come indignamente, né, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. Que não saber com clareza a diferença entre participar do corpo e do sangue. Você precisa saber o porquê que você está participando do corpo e do sangue. Se você não entende isso, em vão você vai participar.
E pior ainda, se o pão e o cálice foi consagrado a Deus e você não sabe, como que você vai tocar no cálice de Deus? Uma coisa que leva muitas pessoas à condenação é o pecado. E um dos pecados que ultimamente eu venho comentando com outros pastores, amigos, é o pecado de participar da Santa Ceia em transgressão à palavra de Deus. Uma situação é das pessoas estar participar da ceia do Senhor e não estar ofertando e nem dizimando a casa de Deus. Se ofertar e dizimar é um mandamento, uma ordenança do Senhor, aleluia, se você não está fazendo isso, você está na desobediência. Se está na desobediência, está no pecado. Aí você toca no que é santíssimo, corpo e sangue de Cristo. Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar sua vida dessa maneira? Ah, mas é só isso? Não, tem muita gente vivendo como casado, não sendo casado diante do Senhor e participando. Muita gente contando mentiras e participando. E inúmeros pecados e participando do corpo. É por isso que Paulo fala 2 vezes que o povo não está tendo discernimento, está tomando indignamente. Toma e come para a sua própria condenação. Ah, pastor, o senhor é um pastor que pega bastante no pé. Eu falei, pega, mas porque eu quero entrar no reino de Deus e quero encontrar com você lá. Aleluia. Quero encontrar com você lá. Não adianta eu ensinar e você não praticar e eu ir para o céu e você ficar. Ou vice-versa. Eu não te ensinar o que é a verdade e você ir para o céu pela inocência de não saber e eu ir para o inferno pela omissão de não falar. É assim que é a obra de Deus, meu amado, minha amada. Ela é uma faca de 2 gumes, ela corta tanto pelo um lado como pelo outro. Aleluia. Diz assim, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Pastor, eu sempre li isso, eu não entendi, né? Irmão, os fracos são as pessoas sem fé. Ele não tem fé para acreditar, a fraqueza dele abate tanto ele que ele não acredita. Ele acha que é tudo religiosidade, não é. É obediência à palavra, né? Os doentes são aqueles que não têm força de espírito para lutar. Sabe? Não tem força, está sempre pedindo para as outras pessoas orarem por ela. Ela nem consegue orar por si própria. Esses são os doentes que Paulo relata aqui. Aleluia. E muitos que dormem, aleluia, é aqueles que já se entregaram. Não tem força alguma, quer dizer, não tem fé nenhuma. Aleluia. Espera alcançar as coisas através das orações dos outros, né? Esses que dormem, aqueles que já se entregaram. Você não pode se entregar. Ainda ontem eu falei, o céu, o reino de Deus é conquistada pela força, pela obediência, pela dedicação. Não é de qualquer maneira que entramos no reino do Senhor. Aleluia. Ah, pastor, mas eu sou uma levita na casa do Senhor, eu louvo o Senhor, adoro o Senhor. É mesmo, irmão? É mesmo, irmão? Não adianta.
Você pode ter o dom do louvor, o pastor pode ter o dom da palavra, pode ter tudo isso, mas se não fizer o que está na palavra, como diz um pastor amado, vai para a boca do jacaré. Aleluia. Ainda Paulo diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Aleluia. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Que Paulo diz assim: quando a pessoa é julgada, quando a pessoa tem alguma transgressão diante de Deus, diante da palavra de Deus. E pelo Senhor nós somos corrigidos. Repreendido quer dizer corrigidos. Porque nós erramos desde o princípio, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Por que tudo isso, pastor? Está aqui na parte B do versículo 32. Para não sermos condenados com o mundo. O povo que anda segundo os mandamentos, preceitos de Deus, aleluia, ele não será condenado com o mundo. O mundo será condenado naquele grande dia, no juízo final. Aleluia. E temos que pensar nisso. Temos que estar atentos sobre essas coisas. A palavra da ceia nos ensina isso. Porque como que a gente vai participar indignamente? João disse assim, aleluia, se não comermos o pão e não bebermos do sangue, nós não teremos vidas em nós mesmos. Aleluia. Então nós temos que comer, igreja. Ser participante. Amém? Glórias a Deus. Então, nesse momento agora de oração, eu peço assim você que tome posse. Tome posse para que nesse momento você, em espírito e em verdade, seja participante tanto do pão como do cálice. Amém? Vamos orar, concorde comigo nesta oração. Amém? Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, diante da tua presença eu desço como pó, terra e cinza. Que o Senhor resplandeça com luz, palavra e espírito, dando a todos nós o firme entendimento através do Espírito Santo, do conhecimento da tua palavra. Nos ensina o caminho da verdade e da vida, o caminho da salvação. Ministrei aqui segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, sobre a responsabilidade de sermos participantes do corpo e do sangue do Teu Filho amado, a qual deixou instrução aos seus discípulos e Paulo ensina nas suas cartas também, como discípulo do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos aqueles que estão vendo esta live e está na condição a qual nós o ensinamos aqui, que ele sinta-se saciado de ser participante do corpo e do sangue do Cordeiro. Mas, Pai, aquele mesmo que está ouvindo essa live e não está nesta condição onde nós ensinamos aqui, que ele sinta em seu coração e sua alma o desejo de se tornar um participante do corpo de Cristo. Que ele ou ela venha cumprir os ensinamentos bíblicos que o Senhor nos ensinou, para poder ser também participante junto com todos nós que acabamos de participar em espírito e em verdade. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, Senhor.
Entra em providência de cura sobre a vida dos teus servos. Entra na providência de libertação sobre os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Igreja de Deus, continuo solicitando à amada igreja oração pela diaconisa Irene. Amém? E por aqueles tantas outras pessoas que estão enfermas e eu não sei. Mas se você tem uma pessoa no meio da tua parentela, seus amigos, seus vizinhos que estão enfermos, apresente nas tuas orações essa pessoa, para que Deus possa curar e libertar em nome de Jesus. Quero pedir ainda, amada igreja, que vocês compartilhem essa live. Nós também estamos no YouTube, vai lá, se inscreva no canal da Igreja Jeová Nossa Justiça. Aleluia. Se inscreva lá e coloque um joinha lá, que você esteja participando. Né? Envie para que essa palavra possa chegar em muitos lugares, muitas pessoas possam ouvir e aprender o caminho da verdade, da vida, o caminho da salvação. Santifique-se a si mesmo. A palavra nos ensina. Amém? Deus os abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, às 8h30 da noite, estaremos novamente trazendo uma palavra para a nossa família, nosso lar, nossa casa, porque amanhã seria o culto da família. Amém? Então a palavra será direcionada à família. Deus os abençoe e tenha uma boa noite. Amanhã, aqueles que tiverem condições, pratiquem um jejum, junto com o nosso presidente, que pediu para nós jejuarmos e orarmos por esse país, porque nós vamos colocar o Brasil na mão de Deus. Amém? Deus os abençoe.